Continuando nossa aulinha. Abram agora a apostila na página 103. Página 103. Frações equivalentes. Vamos retornar à folha que dobramos no início do capítulo. Primeiro fizemos a dobra no meio. Lembram que nós fizemos isso? Então, o que nós fizemos primeiro? A dobra no meio. E foi essa daqui, ó. Dobra no meio. Depois dobramos a folha ao meio novamente, dividindo-a em 4 partes e 4 partes iguais, e cada parte representada por 1/4 da folha, que foi isso daqui, ó. Nós dividimos assim e depois dividimos assim. Então, isso é dividido em 4 partes. A primeira nós dividimos no meio e depois nós dividimos em 4 partes. Então, vou deixar mais ou menos aqui embaixo para a gente continuar a leitura. Você percebeu que, embora representadas por números diferentes, as partes pintadas de cada folha indicam a mesma parte do inteiro? Então, as frações 1/2 e 2/4, que representam as partes pintadas da folha, são chamadas de frações equivalentes. Se continuarmos dobrando a folha, encontraremos outras frações equivalentes. Então, vocês viram que fração equivalente são frações que, embora escrita com números diferentes, se indicam a mesma quantidade. Ó, 1/2 indica metade. 1/4 mais 1/4, ó. 1/4 mais 1/4 vai indicar o quê? 2/4, que significa que eu dividi em 4 e peguei 2 partes. Então, ela vai valer a metade também, assim como essa também indica a metade. Então, continuando. Descubra o segredo das frações equivalentes abaixo e complete a sequência. Para encontrarmos frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número diferente de 0. Então, olha aqui. Deixa eu pegar outro lápis. Aqui, ó. O 1 eu multipliquei por 2 e o 2 eu multipliquei por 2. Então, multipliquei por 2 aqui e por 2 aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Depois, eu peguei esta daqui também, multipliquei por 2. O numerador e o denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para continuar, posso continuar multiplicando por 2, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para continuar, eu também posso continuar multiplicando. Então, por 2 e por 2. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Mão na massa. Dividimos alguns retângulos em partes de tamanhos diferentes e representamos a parte pintada em apenas uma deles. Então, o que eu fiz aqui, ó? Nós dividimos, ó, retângulos em partes diferentes e só pintamos esse primeiro aqui, ó. Dividi em 1, 2 e 3 partes, só dividimos em 3 partes. E pintamos quantas partes? 2. Então, qual é a fração? Ó, dividimos em 3, 1, 2, 3. E pintamos 2 partes.
Então, qual é a fração? 2/3. Nessa daqui. Então, agora, pinte nos demais, quer dizer, nos outros, as partes que correspondem à mesma quantidade que está colorida no primeiro. Então, aqui eu dividi em 3 e peguei 2. Então, aqui eu vou pegar a mesma quantidade que eu peguei aqui. Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu dividi em 6 pedaços. Quantos pedaços eu vou ter que pintar para ficar igual de cima, ó? Vou ter que pintar esse, e esse. Vocês pintam direitinho, a tia vai estar pintando, só marcando para vocês verem, mas vocês vão pintar inteirinho, quadradinho, igual de cima, ó. Pintar inteirinho, tá? E pegamos quantos pedaços? 4. Aqui, na letra C, nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número de baixo indica em quantos pedaços eu dividi. 9. Agora, eu vou pintar a mesma parte que corresponde aos desenhos de cima. Então, vou pintar daqui para cá, ó. Pinta direitinho, viu, gente? A tia está só marcando. Então, quantas partes eu vou ter que pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pintar 6. Agora aqui, eu vou dividir em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu dividi em 18 pedaços. Para pintar a mesma quantidade, eu vou ter que pintar isso aqui, ó. Que são quantos pedaços, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficou faltando um aqui, ó. Eu tenho que pintar até aqui, ó. Então, até aqui, para ficar o mesmo tamanho. Então, vou ter que pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, todos ficaram do mesmo tamanho. Isso está mostrando, então, que 2/3 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 6/9, que é equivalente a 12/18. Dar mais uma pausinha e continuamos.